Meus lindos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui com a nossa segunda aula daquele projeto que iniciamos na aula passada, tá certo? Então eu vou aqui relembrar vocês sobre as regras, as características do projeto e também apresentar nossa linda obra de hoje, tá bom? Então aqui o nome do projeto Arte em Casa, a obra de hoje, nossa linda Mona Lisa, do nosso grande gênio da arte, Leonardo da Vinci. Olha só, relembrando para vocês todas as características, as regrinhas desse projeto, tá bom? Eu já publiquei hoje lá na Agenda Edu para vocês, para poder ficar claro ali o que vai ser a nota mensal de artes do terceiro bimestre. Então vamos lá, esse projeto ele equivale à nota mensal, ele vai valer de 0 a 10. Então aqui, trabalho para obtenção de nota e é individual, tá bom? Serão apresentados no final do projeto todo 4 obras de arte, sendo que dessas 4 você vai escolher 2 para fazer a releitura e em seguida enviar para mim a fotografia dessas obras que você fez a releitura. Você pode enviar para meu e-mail andreia.c.martins@hotmail.com ou você pode enviar para meu Instagram no direct. Se quiser marcar, me marca. Se não, envia para o direct. Meu Instagram é Andreia C. Martins, tá bom? Então, pessoal, esse trabalho, essa releitura, a técnica é desenho sobre papel. Então, relembrando, vocês podem utilizar qualquer tipo de papel, tá bom? Menos a tia Andreia não quer que vocês façam em folha de caderno, aquele caderno espiral de matérias que tem as linhas nas páginas. Não, essa folha não. Esse papel não tem um acabamento legal, não fica assim esteticamente apresentável para um trabalho de artes mensal, para nota mensal. Então vamos ter mais uma escolha em qualquer outro tipo de papel, menos esse. E aí você pode utilizar lápis, canetinha, tinta, colagem ou até também fazer arte digital, utilizando a tecnologia do computador, tá certo? E aí você tem para me enviar as 2 releituras até o dia 23 de setembro, certo? A minha sugestão, sexto ano, é que vocês, a cada aula, a cada obra que eu apresentar, faça a releitura daquela obra. Por exemplo, a aula passada eu apresentei Fachada com Bandeiras de Alfredo Volpi. Imagino que alguns de vocês já fizeram. A aula de hoje, Mona Lisa. Aí você vai ter uma semana para fazer a releitura da Mona Lisa. E em seguida, as outras. No final, quando chegar às 4 obras, você já vai ter ali em mãos as 4 releituras para você escolher dentre essas 4 qual que você gostou mais, qual ficou mais legal, mais bem feita. E aí você escolhe 2, tira a foto e envia para mim, beleza? Super simples. Vou estar sempre explicando isso para vocês aqui, para não ter dúvida, tá bom? Então, nossa obra de hoje, Mona Lisa, do nosso grande gênio Leonardo da Vinci. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui do que se trata essa obra, o que Leonardo da Vinci quis representar nessa obra e um pouco sobre Leonardo também. Bom, Leonardo da Vinci foi aquele grande artista, um dos principais representantes do Renascimento, que ocorreu entre o século XIV, XV e XVI. Leonardo viveu e produziu Mona Lisa durante o século XV, que foi considerada a fase de ouro do Renascimento. Aqui ele desenvolveu o estudo do esfumato. O que é o esfumato? É representar através do rosto, olhos, nariz, boca e mãos também, o esfumato.
O esfumato ele consiste em não fazer contorno. Ele aqui não faz o contorno do olho, o contorno da boca, o contorno das mãos, não. Ele vai esfumaçando, clareando, escurecendo, fazendo sombreado para poder adquirir as formas dos olhos, do nariz e da boca. Isso transmite uma ilusão de vivacidade maior. Então, por isso, as obras do Renascimento, todas as obras do Renascimento, os artistas desenvolveram essa técnica, mas foi Leonardo da Vinci aquele que deu o primeiro passo, aquele que desenvolveu de fato o esfumato e assim transmitiu os conhecimentos para os demais artistas da época e que serviu de aprendizado, serve até os dias de hoje. Essa técnica, ela transmite mais vivacidade, mais realismo, mais verdadeira emoção também, transmitida através da face. Não fica aquela expressão dura, sem sentimento. Apesar que Mona Lisa é um grande mistério, não é mesmo? A gente não sabe se ela está sorrindo, se ela está triste, se ela está cansada, mas o fato é que ela é muito verdadeira nos traços do rosto dela. E a gente inclusive tem a ilusão dela estar nos olhando, dela estar acompanhando o nosso olhar onde quer que a gente esteja. Então ele representou aqui uma mulher que era uma beleza típica da época dele, do século XV, na Europa. Aqui atrás ele representou uma paisagem dentro da perspectiva. Vale lembrar para vocês que a perspectiva também foi desenvolvida no Renascimento. Antes do Renascimento, aqui atrás os artistas faziam ou fundo liso ou fundo geometrizado, mas eles não sabiam representar essa paisagem de forma verdadeira, de forma correta. Então eles não faziam paisagem. No Renascimento, Leonardo também desenvolveu que a perspectiva ela tem que a pessoa, né, o objeto, a figura que está em primeiro plano tem que estar em cor mais viva, cor mais nítida, em maior proporção, e à medida que vai se afastando lá atrás, as tonalidades vão ficando mais pastéis, mais suaves e o horizonte vai diminuindo proporcionalmente à medida que vai se afastando. Então chamamos aqui atrás de segundo, terceiro plano. Mona Lisa, primeiro plano, lá atrás as montanhas aqui no primeiro plano, um rio, segundo plano, terceiro plano, paisagens, céu e assim por diante. E aí as tonalidades vão ficando mais suaves, mais pastéis e vai diminuindo proporcionalmente. Isso é perspectiva. Então a gente vê aqui em Mona Lisa todas essas técnicas que Leonardo desenvolveu no Renascimento. Por isso essa tão importância desse período, pelas técnicas de artes que foram desenvolvidas e que serviu de grande ensinamento. Agora vamos aqui ver um pouquinho, né? Aqui mais detalhes sobre Mona Lisa. Ela foi feita entre os anos de 1503 a 1507. 4 anos ele levou para fazer Mona Lisa. Ah, professora, mas foi tão difícil assim? Não, muito pelo contrário, né? Porque Mona Lisa ela é um quadro pequeno, ela mede aproximadamente 43 centímetros por 55 centímetros, mais ou menos. Então é relativamente um quadro até pequeno. Porém, Leonardo da Vinci era com uma personalidade muito inquieta. Ele não se contentava em fazer uma única coisa de uma só vez. Ele fazia muitas atividades ao mesmo tempo e isso dificultava ele terminar, ele concluir aquilo que ele começava. Ele pintava a Mona Lisa, de repente ia fazer um estudo do submarino, de repente ia fazer um estudo da anatomia humana, que ele contribuiu imensamente para a medicina com isso. Então ele fazia muitas coisas, ele contribuiu para muitas invenções e fazia tudo ao mesmo tempo. Então dificultava o final do trabalho, sem falar que ele era extremamente perfeccionista. Tudo que ele fazia tinha que ficar muito bem feito, só que por ele nunca considerava bem feito. Então eis um outro motivo para ele demorar tanto em suas obras, pelo grande
perfeccionismo que ele tinha em tudo que ele fazia. Então, ou seja, ele de fato levou esse tempo todo para fazer Mona Lisa e desenvolveu nela a sua técnica de esfumato. O quadro ele representa uma mulher com uma expressão introspectiva e até um pouco tímida. E o seu sorriso restrito, ele é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. Era o perfil, o padrão de mulher daquela época. Este quadro é provavelmente o quadro mais famoso da história da arte e, sem sombra de dúvida, o mais conhecido e o mais valioso de todo o mundo. A pintura ela foi feita na Itália, em Florença, pelo próprio Leonardo da Vinci, e foi levada para o rei Francisco I da França, que ele trabalhava na corte para esse rei. Nessa época havia muitos mecenas. Quem eram mecenas? Eram os reis que eram patrocinadores. As famílias mais ricas, abastadas da época, eram patrocinadoras dos artistas, encomendavam obras e patrocinavam diversos trabalhos que eles desenvolviam. Então Francisco, rei da França, foi um desses patrocinadores. Então Francisco teria comprado a pintura, que passou a estar exibida em Fontainebleau e posteriormente no Palácio de Versalhes. Então, antes dela ficar no Louvre, ela esteve em Fontainebleau e depois no Palácio de Versalhes. Só após a Revolução Francesa que o quadro foi exposto no Louvre, onde ele se encontra até os dias de hoje. Então, Mona Lisa, pessoal, pertence hoje ao Museu do Louvre, que é o maior museu e mais importante do mundo, que se encontra em Paris, na França. Então, vamos lá aqui agora para as releituras de Mona Lisa. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mona Lisa, sem sombra de dúvida, é um dos trabalhos que foram feitos mais releitura em toda a história. Muitos artistas famosos, renomados, inclusive, já fizeram releitura de Mona Lisa e agora vai ser a vez do 6º ano fazer esse trabalho, dessa releitura. Utilizem a principal ferramenta que vocês têm, que é a criatividade, tá certo? Aqui alguns exemplos. A Mona Lisa Pop, toda colorida, com um ar bem moderno da tecnologia dos dias de hoje. É uma obra digital, mas que a gente sabe que no papel, com canetinhas de cera e tinta, é possível fazer um trabalho desse. Deu a louca na Mona Lisa. Meu Deus! A arte digital é capaz de fazer qualquer transformação no rosto das pessoas. E fizeram a Mona Lisa aqui fazendo vários tipos de careta. A Mona Lisa roqueira, a Mona Lisa Mônica. Olha que legal! Maurício de Souza que fez. Essa daqui, uma outra versão de Mona Lisa bem contemporânea, juntando seus colegas famosos de obras de arte de outros artistas, como aqui Moça do Brinco de Pérola, de Vermeer, O Grito, de Munch, e a Mona Lisa com o celular fazendo selfie aqui com o fundo da obra de Van Gogh. Olha só, juntaram aqui em um único trabalho 4 obras super renomadas, super classificadas como obras de grandes artistas: Van Gogh, Munch e Vermeer e Leonardo da Vinci, com essa releitura, e ficou muito bacana. Então, pessoal, é a criatividade de vocês. Aqui a Mona Lisa em uma outra figura de uma outra linda mulher também, mas mantendo a pose, mantendo a paisagem, o olhar sereno. Mona Lisa de Papai Noel. Mona Lisa com máscaras, mandando um recadinho para vocês. Fique em casa. Olha que legal. Bem atual também, né? E a Mona Lisa aqui, feita por aquele artista que nós estudamos lá no primeiro bimestre, estão lembrados? Romero Botelho? Então, que ele fazia as pessoas mais redondinhas, mais gordinhas, né, com formas mais arredondadas. A Mona Lisa também entrou na onda das pinturas de Botelho e ele a fez dessa forma, mas mantendo a pose, o olhar sereno, o fundo da paisagem atrás, tá bom? Bom, pessoal, então é isso.
Ficamos por aqui na nossa aula de hoje com essa segunda obra apresentada para vocês, que é Mona Lisa. E agora, mãos à obra. Em uma semana vocês vão fazer a releitura de Mona Lisa, arquivar e depois escolher qual ficar melhor e me enviar, beleza? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus!